Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Reis, vou trazer para vocês mais uma videoaula. Estamos aí iniciando a semana 3, né, do PET 2. Nessa semana nós temos como tema Saindo da Caverna, de Platão, né? Muitos chamam também de Alegoria da Caverna, mas vamos aí tentar entender esse mito da caverna aplicado em nossos dias atuais. Então, Platão, o bom e velho Aristóteles, também mais conhecido como Platão, viveu aí em Atenas, né, entre os anos 428 a 348 a.C. O Platão foi aí o maior discípulo de Sócrates, o qual vem a ser o seu personagem, né, de suas obras. Então, posteriormente, o Platão fundou a academia em 388 a.C., sendo essa a primeira instituição de ensino de filosofia, né? Então, Platão foi também o primeiro filósofo cuja obra foi quase toda preservada. Então, anteriormente, até então, os filósofos anteriores, os filósofos pré-socráticos, os sofistas, não tiveram suas obras preservadas. Então, quase ou nada deixaram escrito, como o próprio Sócrates não deixou nada escrito. Então, Platão vai aí redigir as suas obras e vai também preservar suas obras. Foi também o Platão que escreveu o primeiro sistema filosófico, conhecido como Teoria das Ideias. Então, para compreender o que Platão quis dizer sobre o conhecimento, nós precisamos, né, olhar para esse mundo das ideias, onde ele divide essa concepção das ideias em duas partes: o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível é aquele conhecimento que nós vivemos, aquele conhecimento pautado nos nossos sentidos, o conhecimento que tem como possibilidade o erro, conhecimento que não é certeza, o conhecimento que vai te trazer reflexões pautadas nos sentidos. Portanto, conhecimento pautável no erro, conhecimento que pode ter erros. Já o conhecimento inteligível é um conhecimento seguro, um conhecimento ideal. É aquele conhecimento onde nós temos que lutar e batalhar para chegar nele. Conhecimento inteligível, conhecimento das ideias, seria o conhecimento perfeito. Então, dando sequência aqui, eu coloquei aqui como indicação um filme chamado Matrix. Esse filme Matrix, ele faz referência ao mito da caverna de Platão. Então, como indicação, se você ainda não assistiu o filme Matrix, assista. Vale a pena você assistir para entender esse contexto de mito da caverna, esse contexto de alegoria da caverna, esse contexto de vivermos em uma realidade e buscarmos uma outra realidade ideal. Então o Neo, né, que é o personagem principal do filme Matrix, sempre desconfiou de que a realidade não era exatamente como se apresentava. Então ele sempre teve dúvidas sobre a realidade percebida e secretamente questionava o que era Matrix. Então essa interrogação o levou a vasculhar os circuitos internos da máquina e foram suas incursões secretas, né, que o fizeram ser descoberto por Morfeu. Então o Neo ele é comparado ao Sócrates, o filósofo Sócrates. Por quê? Sócrates é também considerado o patrono da filosofia porque jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com os preceitos de sua sociedade, com as crenças inquestionadas de seus conterrâneos. Portanto, Sócrates costumava dizer que era movido por um espírito interior que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira das coisas. Paralelamente, a mesma coisa que fazia o Neo. Portanto, aí existe essa comparação entre Neo e Sócrates. E aí, nós temos agora o mito da caverna.
Então, o mito da caverna, né? Relatado aqui nessa imagem. Então, vamos agora explicar como que esse mito foi narrado. Então, é o seguinte: o mito da caverna de Platão, o mito da caverna diz o seguinte, né? Havia uma caverna, essa caverna que vocês estão vendo aqui na imagem. No fundo dessa caverna existiam pessoas, homens, que viveram escravizados desde a sua infância, onde eles viviam acorrentados, presos uns aos outros, e entre si, né? E tudo o que eles tinham acesso era a visão dessa outra parede, exposta na frente deles. Então, quando estava na sua interlocução ali, eles diziam que as pessoas passavam e faziam sombras. Pessoas passavam com objetos e faziam sombras na caverna. Então, atrás dessa parede, né, passavam as pessoas, faziam sombras, e perto dessa fogueira, né, as pessoas faziam sombras aqui. Então, tudo o que acontecia para essas pessoas que estavam presas era como se fosse o mundo real para elas. Então, elas não acreditavam em outra coisa a não ser aquele mundinho delas. Até que, em determinado momento, um desses prisioneiros se rebela e resolve sair dali. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que tentar algo mais ousado, eu tenho que tentar sair desse comodismo, dessa realidade fechada. Deve ter algo melhor do que isso daqui. Então ele sai da caverna e se depara com um mundo novo, se depara com conhecimento, com natureza, com água, com mar, se depara com tudo. Mas ao mesmo tempo que ele encontra algo novo, ele tem a sua visão ofuscada. Por quê? Imagina vocês quando ficam em um lugar escuro por algum tempo, quando vocês se deparam com a claridade, a visão fica ofuscada, né? Então, até a visão se acostumar novamente, há um certo desconforto. Mas ele se adaptou à nova realidade, viu que existia uma nova realidade e falou o seguinte: eu tenho que voltar lá para tentar alertar meus colegas que existe algo melhor do que aquilo que eles vivem, que existe uma realidade diferente do que eles vivem. Então ele volta, fala para as pessoas, mas as pessoas não acreditam nele. Que? Você tá louco, rapaz? Esse mundo real é esse mundo que nós vivemos. Não existe nada além disso aqui, não. E assim, as pessoas acabam punindo aquela pessoa com a morte. Então, o que esse mito da caverna tenta trazer para nós? De que nós devemos nos atentar a conhecer uma realidade diferente, que nós não podemos nos contentar com aquela realidade, nós não podemos nos contentar com o nosso mundinho, nós não podemos nos contentar com aquilo que nós acreditamos ser verdade. Então nós temos que ousar sair da caverna para encontrar novas coisas, novas formas de vida, certo? Então, estamos aqui. O que é possível extrair do mito da caverna? Os prisioneiros. Quem são os prisioneiros retratados na caverna? Os prisioneiros são nós, homens comuns, a massa, o povo, os prisioneiros. Somos todos nós, pessoas comuns que se contentam com um grau inferior de conhecimento e não busca o conhecimento racional. A caverna, o que simboliza a caverna? A caverna simboliza o nosso próprio corpo, que tem um conhecimento limitado pela captação dos sentidos. Então a caverna é tudo aquilo que nos mantém nos graus mais elevados de sabedoria.
As sombras, né, na parede da caverna são os frutos do nosso conhecimento costumeiro, que nos enganam, mostrando-se de maneira diferente do que realmente são. Então, as sombras na parede da caverna são o nosso conhecimento costumeiro, aquele conhecimento que você se engana, mas você não procura conhecer, você se contenta com aquilo e tá bom demais, né? É o comodismo. A saída da caverna simboliza o movimento em direção ao conhecimento racional e verdadeiro. Então, abandonar a caverna é abandonar o conhecimento empírico dos nossos sentidos e concentrar as forças para adquirir sabedoria por meio do entendimento dos conceitos racionais. Então, quando aquela pessoa abandona a caverna, ele está abandonando ao mesmo tempo o conhecimento empírico, ele está abandonando o conhecimento baseado no senso comum, ele está abandonando o conhecimento das meras opiniões, o conhecimento das fake news, né? O conhecimento pautado no comodismo, pautado no negacionismo. Ele abandona essas crenças negativas e procura adquirir a sabedoria por meio dos entendimentos racionais. E a luz solar? O que significa o sol retratado na caverna? A luz do sol, no início causa desconforto, é a sabedoria, a única capaz de tornar o ser humano realmente diferente dos outros animais e plenamente desenvolvido. Então, o sol retratado na caverna simboliza a sabedoria, simboliza o conhecimento adquirido. Então, esse é um fragmento de um texto retirado do PET do ano passado, cujo tema também era sobre o mito da caverna. Então, eu achei importante esse fragmento do texto, por isso eu coloquei aqui novamente. Então, diz o seguinte: o mito da caverna traz a nós, neste século, onde as facilidades tecnológicas, as informações formatadas para atingir o objetivo direcionado da opinião pública e as práticas de consumo, que são para muitos o caminho de realização e felicidade, a necessidade de refletir criticamente sobre tudo e entender o imenso vazio dessas práticas e sua necessidade viciante do ter, sendo substituídas pelo autocontrole, pela autoestima e percepção do outro, pois não estamos isolados na realidade. Então, a partir do momento que nós tentamos alcançar essa sabedoria, essa felicidade, essa prática do conhecimento racional, nós vamos ter um autocontrole, nós vamos ter uma autoestima e nós vamos ter percepção do outro, mas destacadas em nós. Então, o mito da caverna visto nos dias de hoje. Então, o ser humano, né? Nós estamos acompanhando aí na nossa realidade atual, que o ser humano tem regredido constantemente, a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna. Né? Então, apesar de toda a informação, apesar de todo o conhecimento que temos à nossa disposição, o ser humano não tem progredido como deveria. O ser humano não tem procurado sair da caverna como nós vemos, como deveria ser. Então, devido a tudo isso, devido ao acúmulo de informações, devido à disposição de tecnologias, o ser humano ficou com preguiça de pensar, principalmente, onde o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, são hoje desprezados. Então, essas atitudes, vistas principalmente nos filósofos Sócrates, hoje em dia nós quase não vemos. E nós vemos pessoas sendo questionadas, pessoas sendo maltratadas por
tentar mostrar esse conhecimento. Pessoas que tentam alertar uma nova realidade são, de uma certa forma, vamos dizer assim, chamadas por nomes não tão comuns em nossos dias. Outro ponto que nos fazem ver o mito da caverna nos nossos dias são as redes sociais. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, onde pessoas divulgam fotos, pessoas divulgam realidades falsas, divulgam propagandas de vidas felizes, mas que superficialmente sequer sabem o peso que sua existência traz para o mundo. Então a ignorância em nossos tempos é cultivada e celebrada. A ignorância que é, de certa forma, pejorativa mesmo. Não é aquela ignorância no lado bom, como Sócrates falava, não. É a ignorância no sentido pejorativo. Porque muitas pessoas cultivam essa ignorância, não buscam conhecer e criticam quem tenta levar o conhecimento para ela. Então, esse período é muito fértil para fazermos um exercício de reflexão. Onde o inimigo tem, onde o mundo, né, todo mundo em geral, tem um inimigo comum, que é a Covid-19. E a arma é a consciência de si e a preocupação com o outro. É hora de rever nossos objetivos de vida, o que é real e o que é ilusão, em nossos relacionamentos com todos que nos são próximos. E, claro, nos reinventar, elucidando as nossas capacidades, percebendo a responsabilidade exclusiva de nossos erros. Valorizar o nosso papel principal como protagonistas da nossa própria realidade. Então, nós terminamos por aqui a reflexão sobre o mito da caverna. E agora vamos para as atividades. Então, as atividades dessa semana, né? É muito simples, é apenas uma questão discursiva para você responder algumas questões relacionadas ao mito da caverna. Então vamos lá? Elabore um texto fazendo paralelos entre a nossa realidade e aquela apresentada na alegoria da caverna. Reflita sobre a atual situação de pandemia. Então aí vem os questionamentos. Até que ponto estamos reproduzindo a narrativa de Platão enquanto estamos confinados em nossas casas? Qual a relação entre as metáforas apresentadas no texto e as incessantes lives das quais participamos no último ano? Como verdade e aparência são conjugadas nas intocáveis selfies que registramos e disponibilizamos nas redes sociais? O quão real é uma vida digital? E o quão ilusória pode ser uma vida analógica? Enfim, se a ciência nos possibilita contemplar o sol para enxergarmos o mundo com mais clareza e segurança, por que hoje em dia os mercadores de sombras ganham cada vez mais créditos em nossa sociedade? Então, esses são alguns questionamentos que você pode responder para elaborar, né, na verdade, o seu texto, a sua resposta. Coloquei aqui 4 pontos. O primeiro delas, à primeira vista, parece evidente a similaridade entre nossa situação em casa com a dos prisioneiros presos na caverna. Então, a nossa situação hoje, vivenciando um mundo de pandemia, onde nós temos que ficar em casa, onde nós temos que ficar isolados, onde nós temos que ficar longe um do outro o maior tempo possível, e a caverna, aqueles prisioneiros. Então, de uma certa forma, existe uma semelhança, mas nós não estamos nessa realidade por querer, nós estamos obrigados, nós somos
obrigados a viver essa realidade. Então eles, diante das sombras, os prisioneiros na caverna, né, diante das sombras, e nós, diante das telas de TV e celular, ou celular, né? Então, um ou outro, pessoas que vivem as duas coisas. Então, existe aí uma similaridade entre as duas realidades. Segundo ponto, a alegoria da caverna nos permite trabalhar com temas como alienação e verdade. Então, alienação, você se deixar alienar pelos meios de comunicação, você se deixar levar pelas informações que te é passada, sem questionar, sem criticar, aceitar aquilo como sendo algo bom, sendo que na verdade não é. Válidas para o mundo de isolamento social, mas também para o mundo de pré-pandemia. Afinal, mesmo os livres para sair de casa, muitas pessoas parecem se fechar nas cavernas de ignorância e aparência, se acomodando ao senso comum e negando a busca do verdadeiro e do bom. Então, a maioria das pessoas se acomodam na ignorância, a maioria das pessoas se acomodam na aparência, na falsa aparência, se acomodam no senso comum, não se questionam, não questionam as informações, acreditam em fake news, acreditam no negacionismo, acreditam em informações que são passadas sem refletir, sem criticar. Então, nesse sentido, como eu estava dizendo, nós podemos comparar negacionistas da ciência, difusores da ignorância, com mercadores de sombras, ou prisioneiros, né, que se recusam a sair e ver a verdade. Então, esses negacionistas da ciência, esses difusores da ignorância, podem ser comparados com prisioneiros que ficaram lá e que se recusaram a acreditar naquela pessoa que voltou para alertá-los. E quarto ponto, se entendermos a caverna como um mundo de aparências, é possível compará-la com a infinidade de selfies e redes sociais que também constroem um mundo de aparência, uma parcela incompleta da realidade em nossas vidas. Então, hoje nós temos redes sociais, né? Nós temos o Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, onde nós postamos selfies e uma infinidade de fotos onde postamos que estamos bem, que aquela realidade é a nossa melhor possível, mas que na verdade não corresponde com a realidade. Então fica aí esses 4 pontos para você elaborar o seu texto. Não especificamente precisam ser esses, mas e aí dá um direcionamento para você responder, tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.